No segundo dia da 8ª jornada dos servidores municipais do Ceará, a FETANSE apresentou a prestação de contas das receitas financeiras e a previsão orçamentária 2018. Em debate, a reorganização econômica da entidade máxima dos trabalhadores das prefeituras do Ceará, onde os sindicatos filiados assumiram o compromisso com a manutenção das receitas administrativas. As medidas de ajuste são demandadas diante das dificuldades colocadas pela reforma trabalhista. Com a eliminação da contribuição sindical obrigatória, a FETANSE perdeu 83% de sua receita. Quem aprova que o plano orçamentário apresentado aqui pela FETANSE. Na sequência, a jornada celebrou os 200 anos de nascimento do teórico Karl Marx, fundador do chamado socialismo científico e o pensador que mais influenciou a esquerda mundial. Nascido em 5 de maio de 1818, em Trier, na Alemanha, o filósofo foi rememorado através das palestras dos professores Fábio Sobral, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Ceará, e Zaneí Teixeira, do curso de Direito da Universidade de Fortaleza. Fábio Sobral traçou o paralelo entre a teoria marxista e a conjuntura atual, marcada, segundo ele, pelo controle universal do capital econômico, o chamado dinheiro que se transforma em dinheiro, onde somente 147 corporações controlam 83 mil gigantescas empresas, uma imensa concentração de riqueza que espalha miséria e desigualdade em todo o mundo. O Marx ele analisa o funcionamento do sistema capitalista, ele faz 3 coisas. Essencialmente, ele faz uma análise do capitalismo, ou seja, o capitalismo funciona dinheiro que investe para produzir mais dinheiro. Então, onde existe isso, existe capitalismo. A segunda coisa que ele faz é uma crítica, porque esse mecanismo de dinheiro que se transforma em mais dinheiro é feito por meio da exploração da grande maioria da humanidade. Então, ele faz uma análise, faz uma crítica e ele propõe soluções. Ele propõe que nós alcancemos um estágio verdadeiramente humano, onde seres humanos não explorem outros seres humanos, pelo fim da exploração. A exploração não é uma coisa natural, não é algo eterno e precisa ser eliminada. Então, acho que são essas as 3 principais contribuições do Marx para entender o nosso tempo, onde no Brasil a exploração está se avolumando, a injustiça social, a desigualdade, a violência, a crueldade com os seres humanos mais frágeis está atingindo níveis cada vez maiores. A professora Zaneí Teixeira deu continuidade ao debate sobre o pensamento de Marx, trazendo mais conexões com as análises originais do pensador alemão. A docente da Unifor destacou que o sistema capitalista e o seu regime de exploração estão sendo aprofundados no Brasil, revertendo um processo anterior de adoção de políticas de bem-estar social providas pelo Estado. Talvez exista um limite para as políticas de coalizão ou políticas de conciliação de classe no Brasil. O governo Lula e Dilma representou muito claramente uma política de conciliação de classes. Um ganha-ganha. A pobreza ganha, o trabalhador ganha com valorização do seu salário, com combate ao desemprego, mas também ganha os bancos, também ganha o capital. Então, uma política de conciliação de classes que é muito própria de uma esquerda mais trabalhista, vamos dizer assim. A gente sabe da dificuldade que se tem hoje de investimento na saúde, principalmente, e, por outro lado, você vê o monopólio das estatais, tanto em redes hospitalares como em redes de farmácias, como já foi denunciado, inclusive, pela Internacional de Serviços Públicos. É um momento difícil da conjuntura, é um momento difícil em que os servidores têm sido surrupiados dos seus direitos, mas o campo é esse, é a luta, é a união, é a força de todos e todas, para que a gente consiga, de fato, manter o país num patamar que a gente, há um tempo atrás, tinha. Ao falar de Marx, que está comemorando 200 anos, é falar sobre um grande nome, um grande clássico que nos remete a uma transformação da sociedade. É a revolução, é um processo por etapas desse empoderamento até chegar no modelo comunista. Nós temos um desafio real de como a gente se reconstrói para combater os avanços desse grande capital que se reelabora, se torna cada vez mais agressivo e mais predador.
trabalhador. O serviço público é alvo desse movimento, porque enfraquecer o serviço público é aumentar a privatização, é aumentar o capital, aumentar a participação da indústria privada, da empresa privada, nos outros espaços que seriam ofertados pelo Estado. Percebe-se que é necessário cada vez mais a gente buscar a unidade da classe trabalhadora, reinventar, né, a luta, buscar de fato a resistência. A nossa 8ª jornada foi um momento importante de demonstração de força de organização da nossa categoria, no momento onde a gente já sente os impactos da reforma trabalhista e da emenda constitucional 95 na nossa categoria e também na nossa organização, e os sindicatos servidores municipais que lutam cotidianamente pela democratização dos nossos municípios, por mais direitos, barrando o retrocesso, fazendo os enfrentamentos necessários, são a resistência que a gente precisa, é um ponto de partida importante nesse processo onde a classe trabalhadora precisa virar o jogo. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre!